Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jeffrey Santos e você está no canal Matemática para Todos. Pessoal, na aula de hoje nós vamos ver vários conceitos. Dentre eles, o conceito de frações equivalentes, frações irredutíveis e também o conceito de números primos entre si, que não é a mesma coisa que números primos. Muita gente confunde isso. Mas apesar desses conceitos serem conceitos básicos da matemática, eles estão presentes em quase todas as questões do ensino médio, em quase todas as questões cobradas em vestibular ou até mesmo em concurso público. Por qual motivo? Porque geralmente para se chegar num resultado pretendido, a gente precisa simplificar expressões, simplificar frações, e é aí que esses carinhas entram. Eu tenho certeza que você vai gostar da aula de hoje. Fica aí, tá? Logo após a vinheta. Então, pessoal, frações equivalentes. Como a gente faz em quase todas as nossas aulas, vamos tentar dar sentido para esse termo. Vamos entender um pouco melhor o que ele significa. Equivalentes vem de equivalência. E eu separei o termo equivalência em duas partes. Nessa primeira parte, que é o prefixo equi, equi. E o que significa o prefixo equi? Equi é um prefixo do latim que significa igualdade. Só isso. O que vem depois eu interpreto. Valência. Valência é um termo derivado da palavra valor. Então, equivalência significa o quê? Coisas que têm o quê? Valores iguais. E olha que interessante. Você já sabia disso, mas não se deu conta ainda. Quer ver um exemplo? Triângulo equilátero. Opa, olha o termo aí. Equilátero. Equi é o prefixo do latim que significa igualdade. E látero é derivado da palavra lado. Então é isso que você acabou de pensar. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem o quê? Lados iguais. Ficou claro? Vou te dar mais um exemplo. Olha que legal. Você tem assim, ó, dados pontos A e C equidistantes de um ponto B. O que eu quero dizer? Eu tenho 3 pontos então, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Os pontos A e C são equidistantes. Olha o prefixo de novo equi aí, ó. Equidistantes. Distantes deriva da palavra distância. E o equi é o prefixo que significa igualdade. Logo, os pontos A e C estão a uma mesma distância do ponto Q, B. Percebeu como entender o significado do termo facilita até mesmo na resolução de uma questão? Isso é fundamental. Então vamos para o primeiro exemplo. Aqui eu trouxe várias frações. A primeira delas, por exemplo, é a fração 6/3. Essa fração representa que valor? Representa o valor 2. Por que eu sei disso? Como que eu sei isso? Basta que eu divida o numerador pelo denominador, eu encontro esse número. Beleza? Então 6 dividido por 3, 2. Eu trouxe a fração 10/5. 10 dividido por 5 também é 2. A fração 80/40. Divide o numerador pelo denominador. 80 dividido por 40, então essa fração também representa o número 2. E aqui, 50 dividido por 25, também 2. Percebeu que todas essas frações têm valores o quê? Iguais. Logo, eu posso afirmar que todas elas são equivalentes. Ficou claro isso? Então, para deixar mais adequado, eu vou tirar até essas letras e vou colocar no lugar delas o símbolo de igualdade. De fato, são iguais, pois têm valores iguais. Então, eu tenho uma infinidade de outras frações equivalentes a essas. Beleza, pessoal? Olha o próximo tópico. Como determinar as frações equivalentes de uma determinada fração. Diferente desse exemplo, aqui o que aconteceu? Eu estou te dando exemplos de frações equivalentes. Nós identificamos isso. Aqui não. Aqui eu te dou uma fração e você tem que determinar as equivalentes a ela. É claro que você não vai determinar todas, são infinitas, mas você consegue determinar algumas. Para isso, o que a gente precisa fazer? Olha como é simples demais. Para você determinar uma fração equivalente a uma outra, basta que você multiplique o numerador e o denominador ao mesmo tempo por qualquer número, desde que seja diferente de zero. Olha aí. Por exemplo,
Eu vou pegar o numerador e o denominador e vou multiplicar por um número diferente de zero. Chuta você um número. 2. Então, 1 vezes 2 é 2 e o 2 vezes 2 também é 4. Então, a fração 2 quartos, ela é uma fração equivalente à fração o quê? 1 meio. Mas como que eu cheguei até aí, Jeffrey? Porque eu multipliquei em cima e embaixo por o mesmo número. Que número foi esse? Foi o número 2. Ah, então pode ser qualquer número mesmo, Jeffrey? Cuidado, hein? Qualquer número diferente de zero. Então chuta mais um número aí. 5. 1 vezes 5 é 5. E 2 vezes 5 é 10. Então a fração 5 décimos, ela é equivalente à fração meio e que também é equivalente à fração o quê? 2 quartos. Olha, são todas iguais. Para chegar na fração 5 décimos, o que eu precisei fazer? Multiplicar em cima e embaixo por quanto? Por 5. Olha aí. E assim por diante. Você pode fazer multiplicando por 7, pode fazer multiplicando por números quebrados? Pode. Por números com vírgula? Sem problema. Pode fazer com números negativos? Pode. Qualquer número, desde que seja o quê? Diferente de zero. Sabe por quê? Porque se eu escolher o zero, por exemplo, vai fazer assim, ó. Vai ficar da seguinte maneira. 0 vezes 1 é 0, e depois 2 vezes 0, 0. E na matemática eu não posso dividir por zero. Curioso isso. Você sempre ouviu isso, né? Que não se pode dividir por zero na matemática. Sabe por quê que isso acontece? Se você não sabe e tem curiosidade, deixa aqui nos comentários. Se o pessoal pedir aqui embaixo, eu trago uma aula só sobre isso. Belezinha? Aqui eu trouxe um segundo exemplo. E nesse exemplo eu vou ampliar esse conceito que eu trabalhei aqui em cima. O que eu falei aqui em cima para você? Que para você achar as frações equivalentes à fração meio, basta você multiplicar numerador e denominador ao mesmo tempo por um número qualquer diferente de zero. Mas não só multiplicar, pode ser dividir também, que dá no mesmo. Só não vou explicar isso agora para não confundir sua cabecinha. Mas também você pode dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo por um mesmo número diferente de zero. Vamos aplicar aqui então esse segundo jeito. Vou dividir, ó. Quando você olha ali a fração 60/18, dá para perceber que dá para dividir o 60/18 por quem? Por 2, por exemplo. O 2 divide os dois ao mesmo tempo. 60 dividido por 2, eu encontro 30. E 18 dividido por 2, eu encontro quanto? 9. Será que ainda dá para dividir essa fração, por exemplo, por algum número diferente de zero, que divida os dois ao mesmo tempo? Pode, né? O 3. Olha aí. Então, vou gerar aqui uma nova fração. 30 dividido por 3, quem é? 10. E 9 dividido por 3 é 3. 10 terços. Dá para dividir o 10 e o 3 por algum número diferente de zero ao mesmo tempo? O 1, Jeffrey, só se for 1, somente 1. Concorda comigo? O 2, por exemplo, não divide os dois ao mesmo tempo, só divide o 10. O 3 divide os dois ao mesmo tempo? Também não, só divide o 3. O 4 divide os dois ao mesmo tempo? Não divide nenhum dos dois. O 5, só os 10. Só o 10, perdão. Então fica claro aqui que somente o número 1 divide os dois ao mesmo tempo. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando isso acontecer, quando você tiver uma fração em que somente o número 1 divide os dois ao mesmo tempo, essa fração será chamada de fração irredutível. O que significa irredutível? É algo que não se pode mais reduzir. Ficou claro, pessoal? Então esse conceito eu coloquei aqui, ó, bonitinho para você na observação. Fração irredutível é aquela onde o numerador e o denominador só, apenas, exclusivamente podem ser divididos ao mesmo tempo pelo número 1. É o que acontece aqui. O numerador e o denominador são divisíveis ao mesmo tempo somente pelo número 1. É claro que eu estou falando de números naturais, beleza? E aí a gente vai recordar uma coisinha bem interessante. Isso que você acabou de ver é uma fração irredutível. Agora a gente vai relembrar o conceito de números primos entre si. Quando que dois ou mais números são chamados de primos entre si? Quando os dois apresentam somente o número 1 como divisor comum entre eles. É o caso. O número 10 e o número 3 são dois números. Um único número natural que divide os dois ao mesmo tempo é só o número 1.
Então a fração é a fração irredutível. Porém o número 10 e o número 3 são primos entre si. Uma coisa está ligada à outra. Olha aqui, ó, esse conceito. Vamos aplicar esse conceito? Nesse exemplo 1 aqui você vai entender um pouco melhor. Será que os números 14 e 5 são considerados primos entre si? Vamos ver. Vou determinar todos os divisores do número 14. Relembra comigo aí, ó. Lembrando que o número 1 é divisor de todo número. Então eu começo com 1 aqui. Quem é o próximo número que divide o 14? O 2, né? 14 dividido por 2 dá 7. O 3 divide o 14? Não. O 4? Também não. 5. 6. O 7 divide. Preste atenção aqui no bizuzinho que eu vou dar para você, ó. Não precisa verificar se o 8, 9, 10, não precisa. Chegou na metade daquele número par, o próximo é o próprio número. Então aqui, ó, é o 14. Bizuzinho bem interessante, faz você ganhar tempo. Então, 1, 2, 7 e 14 são os divisores do 14. Vamos determinar agora os divisores do número 5. Vamos nessa? Quem é o primeiro número que eu vou colocar aqui? Que é divisor de todo e qualquer número? Show de bola. É o número 1. O número 2 divide o 5? Não. O 3? Não. 4? 5? Opa, sim. Mais uma outra observação que eu vou fazer. Todo número, ele tem o número 1 como divisor dele e ele próprio. Claro, né? Diferente de 0. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, com base nessas informações, qual é o único número, qual é o único divisor comum entre 14 e 5, que é o único número que está presente nos dois. É o número 1. Então, ó, como o 14 e o 5 apresentam somente o número 1 como divisor comum dos dois, eu posso afirmar que o 14 e o 5 são números primos entre si. De boa? Olha no exemplo 2. Vamos lá. Será que o número 9 e 6 são primos entre si? Não sei. Vamos determinar os divisores do número 9. A gente vai começar sempre pelo 1. O 2 divide o 9? Não. O 3 divide? Legal, o 3 divide. O 4 não. 5 não. 6, 7, 8. Opa, o 9 divide. Foi o que nós falamos aqui em cima. Todo número é divisor de si próprio. Claro. Diferente do 0. E aqui eu tenho divisor do outro número, divisor de 6. Quem são esses carinhas? Eu tenho o número 1, o 2 divide o 6? Divide. E o 3, pessoal? Também. O 4 divide? Não. O 5? Não. O 6, sim. Todo número é divisor de si próprio, com exceção do 0. E aí fica a pergunta. Qual ou quais são os divisores comuns entre 9 e 6? O 1 é comum? Sim, o 1 é comum. Somente 1? Não. Olha aí. O 3 também. Então, o 9 e o 6, eles não têm somente o número 1 como divisor comum entre eles. Tem o 3 também. Então, o 9 e o 6 são considerados números primos entre si? Não. Porque para serem primos entre si, tem que ter somente o número 1 como divisor comum entre eles. Por exemplo, o 10 e o 3, o 14 e o 5. De boa, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido muito útil para você, que você tenha aprendido, que você tenha entendido tudo o que foi falado. Mas se ficou alguma dúvida sobre esses conceitos, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler e vou te responder com toda certeza. Se você tem alguma sugestão para melhorar as nossas aulas, Jeff, você está falando muito rápido, ou você fala muito devagar, você usa muitos termos técnicos, eu não entendo o que você fala. Deixa aqui nos comentários também, que eu vou olhar, eu vou ler com calma, eu vou tentar me adaptar. A ideia é tornar a nossa matemática cada vez mais acessível para vocês. De boa? Como o próprio nome do canal diz, fazer da matemática algo para todos. Belezinha? Ó, se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, deixa um like pela aula de hoje, fiz com carinho, caprichei para vocês. Se o teu coleguinha não teve a oportunidade de assistir a essa aula, compartilhe o vídeo com ele, dá essa moral pra gente. Pessoal, a gente se vê por aqui, tá? A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.